Imagina que você consiga colocar toda a sua história, toda a sua vida, cada contexto, cada circunstância, as suas experiências, suas percepções, seus obstáculos, seus desafios, numa narrativa, num livro, numa história que possa ser contada e principalmente compartilhada com as outras pessoas. Que tipo de história seria esta? Como você definiria a sua história da sua vida? Uma história de romance, de suspense, de ficção e até mesmo de aventura. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Adriano Levi e hoje eu quero falar um pouquinho sobre diário de bordo, construir o livro que conta a história da sua vida, de que forma isto pode realmente trazer uma percepção muito melhor, pois tanto você será o protagonista da sua história, como também o espectador, podendo revisitá-la e a cada vez, em cada interpretação, construir talvez um novo final, uma nova perspectiva e novos horizontes. Antes de nós iniciarmos, lembre-se, inscreva-se no canal, curta o vídeo, marque o sininho para receber as próximas notificações e faça seus comentários no final do vídeo. Eu sempre gosto de dividir em 3 atos distintos a minha narrativa, de cada contexto e de cada circunstância. No primeiro deles é exatamente onde eu estava, qual era o cenário, qual era o contexto, qual era a situação, qual era realmente o desafio que eu estava preparado para enfrentar. Com o máximo de detalhes possíveis, colocar o local, como era, as cores, a minha percepção, como realmente eu percebia e sentia todo o ambiente à minha volta. No segundo ato, é óbvio, eu trago ali exatamente o que estava fazendo, não somente onde eu estava, mas o que eu estava fazendo. Eu estava numa reunião, estava num desafio, estava numa conversa difícil, estava realmente tentando resolver um problema. O que exatamente eu estava fazendo naquele local, naquela circunstância. E no terceiro ato, trazer como eu me sentia, quais eram realmente os meus sentimentos, minhas emoções, de que forma eu interpretei todo este ambiente, com o máximo de detalhes possíveis, trazer todas essas informações de quem estava presente, quem eram as pessoas, qual era a situação, as minhas percepções, a minha interpretação, o que realmente eu estava fazendo, qual era a minha intenção e principalmente qual era a minha expectativa. Sempre tentando trazer o máximo possível de informações e tentando colocar ali, através de personagens, através de uma narrativa, exatamente os fatos, a verdade e como realmente ela aconteceu. Pelo menos na minha percepção, no meu ponto de vista e na minha perspectiva. Isso é muito importante para que eu possa revisitar por vários motivos, principalmente para construir padrões de reações, padrões de impulsos emocionais, padrões exatamente das minhas atitudes, de comportamentos e das minhas ações. O outro ponto ali é conseguir, através de uma nova perspectiva, olhando de fora como espectador, construir talvez um novo final, fazer os questionamentos e as perguntas que são mais importantes. O que realmente eu estava pensando naquele momento? Por que eu reagi daquela forma? De que outra forma eu poderia ter reagido? Talvez exista algum resultado que seja mais positivo? Talvez eu tivesse ter tido um pouco mais de controle do meu impulso emocional? O que realmente eram as expectativas dos outros atores ou das outras pessoas envolvidas? O contexto, a circunstância, era uma coisa que eu percebi e interpretei ou era uma realidade de fato? Tudo isso são questionamentos que eu posso visitar a todo momento e tentar trazer um pouco para o presente de que forma eu posso mudar minhas atitudes, meus comportamentos e as minhas ações, transformando cada vez mais, talvez, os próximos episódios deste grande livro que é a sua vida, em resultados mais positivos, em narrativas mais construtivas e que tragam realmente perspectivas, oportunidades e sucesso e realização. Então é muito importante
Isso realmente, algumas pessoas tentam evitar escrever, tentam evitar fazer essa narrativa, tentam até mesmo voltar a este passado para fazer novas interpretações, obviamente positivas daquela situação. O que eu aprendi? O que isso criou de crenças hoje? Imagine uma situação de um mês atrás, de um ano atrás que você tenha vivido, que lhe marcou muito. Imagine que você coloque essa narrativa num pedaço de papel. Olhe para ela. O que aquilo construiu de crenças e valores que você tem hoje? É aquela grande frase que todos nós falamos em algum momento da nossa vida. Se eu soubesse tudo o que eu sei hoje, há 20 anos atrás. Mas a gente precisa visitar este passado, ter esta construção. Eu mesmo, há mais ou menos uns 15, 16 anos, comecei pontualmente a escrever, a anotar, a registrar todos os meus sentimentos, emoções, perspectivas, contextos e situações vividas. Gosto muito, inclusive, de olhar para elas e analisar, até mesmo quando eu não sou protagonista, até mesmo quando eu apenas presenciei uma determinada situação. É muito bom colocar todas essas narrativas para que eu possa visitá-las e olhar por um ângulo diferente. Olhar com um novo conhecimento que eu tenho agora. Olhar talvez com uma nova construção de um resultado cada vez mais positivo. Tente dividir sempre na sua cabeça quando for fazer a narrativa de uma situação. Então hoje você teve uma reunião, foi uma reunião muito difícil, foi uma reunião onde vários pontos precisavam ser discutidos e acabaram ficando meio que obscuros ou sem a sua real solução. Então coloque lá. Qual era o contexto? Em que situação você estava inserido? O que exatamente estava tentando ser resolvido? Qual era o problema? Quais eram as expectativas e quais eram as intenções? De que forma você percebeu a si mesmo e aos outros? Lembre-se que é muito importante não só a sua visão e a sua percepção de si, mas principalmente de todas as pessoas que estavam envolvidas no contexto. Coloque isso com o máximo de detalhes possível. Depois, eu sempre gosto de analisar essas narrativas com 3 pontos essenciais. Todos os nossos comportamentos, todas as nossas reações, elas vêm, obviamente, de uma sensação de estar agradável, desagradável, de uma necessidade atendida, de uma necessidade não atendida, de uma perda, de uma escassez, ou até mesmo de um ganho e de uma abundância que nós tivemos no contexto. Então é sempre bom pontuar. Ok, eu sei que aquela reunião me gerou um aborrecimento. Eu sei que aquela situação e aquele contexto me gerou um pouco de frustração e angústia. Eu sei que de repente aquele episódio me deixou um pouco ansioso. Tudo isso é o nosso depois. A situação, através de nossas reações, tanto as emoções, nossos sentimentos, nossas reações fisiológicas, como nossos pensamentos e o sentido que nós demos, nos leva a esta construção de emoções depois do episódio ocorrido e até mesmo durante o processo do episódio. Mas como nós nos sentíamos antes? Antes de ir para a reunião, como eu estava? Eu estava bem, eu estava alegre, eu estava feliz, eu estava contente, eu estava tranquilo. Então, qual era meu estado emocional antes de entrar na reunião? E qual era o meu estado depois de ter ocorrido este contexto ou esta situação? Para que eu possa balancear o que causou especificamente esta mudança emocional. Se eu estava contente, se eu estava tranquilo, e esse era meu estado emocional, eu poderia ter permanecido com toda a tranquilidade possível naquele episódio e ter tido maior clareza, maior transparência, poderia ter buscado ser mais curioso, enumerar os pontos que estavam em dúvida ou que eu estava supondo. De que forma realmente eu poderia ter mantido aquele estado emocional?
É óbvio que antes eu poderia já estar frustrado, ansioso, né, uma ansiedade antes de partir para aquela situação, aquela reunião, aquela conversa difícil, eu já estava ansioso. Como eu posso evitar que este estado interfira no próximo processo, no próximo contexto? Então imagina que você saia de casa aborrecido por algum problema pessoal, e aí ao chegar no trabalho, se você tiver a noção que o seu estado anterior já era de aborrecimento, e como eu posso evitar que este aborrecimento se propague para as minhas atividades profissionais, para o meu almoço que será no intervalo, para a reunião na parte da tarde que eu terei com os clientes, com investidores, como eu posso evitar que esse estado emocional interfira nas minhas decisões, nas minhas reações, nos meus comportamentos e nas minhas atitudes. Então, durante a construção do contexto, é muito bom que a gente pontue na nossa narrativa. Então, antes de ir para a reunião, eu estava num estado realmente de tranquilidade, tinha recebido realmente uma boa notícia, o trabalho estava fluindo muito bem, com todos os detalhes do antes da situação. É óbvio que depois eu vou fazer a minha narrativa dessa situação, o que aconteceu, onde eu estava, qual era o contexto, qual era a situação, qual era o assunto, as intenções e as expectativas, de que forma eu percebi que aquilo estava desenrolando durante o processo daquele encontro, daquela conversa difícil, e como eu me senti depois. Com isso a gente começa a trazer à tona, quando eu começar a observar, de que toda a minha irritabilidade, por exemplo, ao chegar em casa, se trata de um aborrecimento anterior a uma situação que ocorreu no trabalho. Ou até mesmo vice-versa. Eu estava com tranquilidade e alguém me tirou desta zona de conforto ou me tirou desta sensação de necessidade atendidas e me gerou um aborrecimento. Então eu permiti que o meu estado de tranquilidade fosse abalado por influências externas. Essa comparação do antes e do depois é muito importante para que eu não comece a acumular emoções durante o meu dia, durante as diversas situações, e quando chega no fim do dia, eu acabe descarregando esse caminho que todas essas emoções, essa turbulência de sentimentos, de tranquilidade com aborrecimento, com ansiedade, com frustração, tudo isso misturado acaba por encontrar um jeito de se externalizar e pode ser externalizado de uma forma agressiva, ofensiva, de uma forma crítica, uma forma desprezível e até mesmo arrogante. Então, além de dividir nos 3 grandes atos, antes do ato e após esses atos, eu colocar, obviamente, qual era o meu estado emocional. Trazer à tona essa observação, para que eu possa revisitar essa minha história. Saber em que episódios que, mesmo que tranquilo, eu acabe aborrecido. Saber em que momentos, mesmo aborrecido, eu acabe tendo reações um pouco mais agressivas e ofensivas. Saber que tipos de influências conseguem mudar e alterar o meu estado emocional. E com isso, começar a olhar como eu posso ou perpetuar um estado positivo de emoções e manter esse estado sem permitir influências externas, ou até mesmo evitar que um estado emocional anterior, que seja negativo, influencie nos resultados que poderiam ser positivos na próxima situação. E com isso eu sempre vejo em 3 ângulos distintos, né? Em 3 ângulos não, em 4 ângulos distintos. Quais são esses ângulos, né? Ou eu estou despendendo muita energia, né? Ou eu estou usando pouca energia, ou seja, eu estou num estado de alvoroço, eu estou gesticulando, ruborizando, me movimentando muito, agitado,
ou eu estou com muita timidez, com muito recato, com muita paralisação, imobilizado, inerte, e eu não estou tanto empreendendo energia. E os outros dois fatores se a situação ela está se tornando cada vez mais agradável ou se a situação está tendendo para algo desagradável, onde o nível de agradabilidade é cada vez menor. Então, se eu estou num estado em que eu já entro com muita energia, com um nível de desagrado muito grande, eu posso tender a aumentar esta energia e aumentar mais ainda o nível de desagradabilidade. Então é importante que eu olhe como estava a situação anterior e como está ocorrendo com essa situação. Eu estou gostando do que está acontecendo? O desenrolar das conversas, as palavras, a forma como elas estão sendo ditas, a postura das outras pessoas, o contexto e a situação como um todo, isso me agrada ou isso me desagrada? De que forma eu estou colocando a minha energia nisto? Eu estou colocando muita energia ou eu estou colocando pouca energia? E aí olhar para esse contexto e verificar, porque se eu estou despendendo muita energia e está muito desagradável, eu estou indo para uma ponta de emoções onde estão a ira, a raiva, o aborrecimento, dependendo do nível de energia que você está colocando na situação. Ao mesmo tempo, se está desagradável e eu estou colocando muito pouca energia, significa que eu estou ficando frustrado, angustiado, triste, depressivo, e isso também prejudica o resultado positivo. Se eu já tenho esse estado de energia, eu posso apenas mudar a minha visão e a minha perspectiva e a minha interpretação da situação e do contexto. Então vamos imaginar que a sua energia estava alta e até estava desagradável. Mantenha o nível de energia, mas vá transformando cada vez mais em algo prazeroso, em algo que realmente tenda para resultados positivos, para que você possa continuar empregando a energia, usar até mesmo esse sentimento de agressividade, mas não para a ofensa, não para o embate, não para realmente transformar o resultado e a consequência em algo negativo, mas usar esta energia para colocar a motivação, o engajamento, colocar a vontade de mudar, a vontade de colaborar, ou seja, eu continuo com a energia, mas mudo o nível de agradabilidade. Da mesma forma, se eu estiver com pouca energia, mesmo que triste, depressivo, angustiado, eu mantenho esse estado de não usar muita energia, mas tentar manter a minha tranquilidade, tentar manter a minha serenidade, tentar me manter calmo diante da situação. Então eu estou aumentando o nível de agradabilidade e mantendo a energia. Eu só mudo a minha perspectiva e o meu foco. Então, quando eu faço o meu diário de bordo, quando eu faço a minha narrativa, normalmente eu dou uma pontuação para tudo isto. Então, numa escala, que é uma escala inclusive da ferramenta Huller, da Yale University, né, dos Estados Unidos, nessa escala toda, você tem de nível de energia de 1 a 10. Então, o quanto você está colocando de energia? É baixo, é de 1 a 4, é médio, é de 5, 6, né, de 4 a 6, ou é alto, de 7 até 10? Qual é o nível de energia que você acha que aquela situação? Então eu pontuo, olha, meu nível de energia nessa situação, eu fiquei um pouco agitado, então foi um 7, foi um 8. Da mesma forma que no fim da minha narrativa, eu digo o quão aquilo foi agradável, utilizando a mesma escala, de 1 a 10. Então foi muito pouco agradável, de 1 a 4, de 1 a 3, foi
mais ou menos, quer dizer, não foi nem desagradável nem agradável, de um 4 a 6, ou estava realmente bom, estava agradável, estava algo que estava satisfatório, pode ser de um 6 até o 10. Então eu também pontuo. Então assim, eu estava um pouco agitado, mas estava agitado de uma forma boa. Eu queria colaborar, eu fiquei empolgado, eu me senti engajado em ajudar, aquela reunião estava realmente gerando resultados, eu estava cada vez mais empolgado, então eu vou pontuar o meu nível de agradabilidade com 8. Então imagina que a minha energia era um 7 e o meu nível de agradabilidade é um 8. Então cada episódio eu olho para saber o quanto que eu estou gastando de energia e quais os níveis que eu estou interpretando de cada situação. Então faço a narrativa com o máximo de detalhes, coloco todas as palavras, atores, cor, cheiro, percepção, ambiente, o máximo que eu puder do contexto da situação, dos objetivos, do propósito, da intenção, do que estava fazendo e, obviamente, das minhas percepções e interpretações. E pontuo tudo isto. E, ao mesmo tempo, eu crio o antes e o depois. Então, antes, qual era o meu estado? Como eu me sentia, por que eu me sentia daquela forma, o que causou aquela sensação, e o depois, o que mudou, o que transformou um aborrecimento em ira, o que transformou tranquilidade em angústia, o que transformou ira, raiva em, de repente, calma, tranquilidade e serenidade. O que realmente, qual foi a influência, qual foi a causa? Como eu consegui realmente transformar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês passem a praticar. Eu pratico há mais de 15 anos fazer a narrativa da minha história. Eu pratico realmente diariamente. Eu não deixo para fazer a narrativa das situações 2, 3, 4 dias depois. É no dia, eu faço um apanhado de todas as situações e coloco elas no papel. O que eu coloco? Absolutamente tudo. Reflexões, ideias, experiências, conquistas, desafios, obstáculos, situações difíceis, situações agradáveis. Todos os contextos que acontecem, como foi o almoço, a experiência, um filme que de repente eu assisti, como eu estava antes do filme, o que aquele filme me trouxe? Inspiração, motivação, engajamento, me trouxe de repente uma certa angústia, uma certa ansiedade. Todos os contextos, todos os cenários, há mais de 15 anos eu transformo isso realmente numa prática. E com isso você vai poder visitar essas histórias, olhar o que aquilo criou de crenças em você e de repente ressignificá-las, olhar o que aquelas situações construíram de valores que hoje são valores fortes, que te movem, que fazem com que você seja resiliente e persistente na conquista dos seus resultados, dos seus objetivos, ou até mesmo criou valores que desistem, que realmente abandonam a construção de um futuro e de um sucesso na sua vida. Como esses episódios podem ser influenciam, né, e podem influenciar atualmente a sua vida, e principalmente, que novo final você daria para isto? Que nova história você contaria? Visitando isso hoje e olhando como espectador, o que você faria diferente? O que aquela pessoa estava pensando naquele momento? E aquela pessoa é você mesmo. Aquela pessoa é aquilo que você escreveu. Então olhar para aquilo e falar, nossa, o que ele estava pensando? Como eu faria diferente? Por que ele fez aquilo? Porque o outro reagiu daquela outra forma. E se colocar como espectador, olhando para aquele personagem e perguntando o que eu faria no lugar desse personagem hoje? O que eu posso fazer de mais positivo numa mesma situação parecida, que seja quase igual àquela situação vivida, mas que eu possa ter reações e comportamentos diferentes. Isso vai ajudar com que você tenha muito mais positividade
não é otimismo. Eu gosto sempre de citar, ser positivo não é otimismo. Ser positivo é sempre buscar o melhor resultado para cada situação, mesmo que seja um resultado que não agrade, mesmo que seja um resultado que seja muito e infimamente pequeno, mas que seja um resultado mais positivo do que a consequência anterior que você teve naquela experiência, naquele episódio. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio de Mindfulness e Psicologia Positiva.